Sabor avaliação. Sabor. Pessoal, apesar do tom divertido, o assunto é muito sério, na verdade, né? Esse vídeo ele foi motivado por um parecer técnico que a gente fez há uns dias atrás. E, na verdade, esse parecer técnico ele está inserido numa dinâmica maior, numa polêmica muito grande da engenharia de avaliações, que é justamente profissionais não técnicos sendo nomeados, principalmente na justiça, mas também, de modo geral, no mercado, de modo geral, para fazer avaliação de imóveis, profissionais que não são técnicos, que não têm nem habilitação, nem capacitação para fazer esse tipo de trabalho. O pessoal confunde, acha que por imóvel ser um imóvel simples, muitas vezes ele precisa de uma simples avaliação, né? Já até comentei isso uma vez, e não funciona bem assim. Nesse parecer técnico que a gente elaborou, ficou muito claro isso, né? A gente trabalha bastante com esse tipo de parecer, a gente trabalha bastante fazendo assistência técnica, né, para escritórios de advocacia, para advogados que estão diante dessas ações judiciais em que há a avaliação de imóveis, né? Então, tanto os advogados, os escritórios de advocacia de modo geral, eles precisam dessa assistência técnica, desse auxílio técnico, desse olhar técnico a respeito do procedimento de avaliação e do laudo, de fato, que está sendo entregue pelo perito judicial, né, pelo perito nomeado pelo juiz, né, nomeado pelo magistrado. E a gente está percebendo que numa tentativa, talvez uma tentativa de reduzir custos e reduzir prazos na avaliação dos imóveis, os magistrados muitas vezes acabam nomeando profissionais que não são técnicos, que não têm de fato conhecimento técnico para fazer esse tipo de trabalho. E é muito comum, na verdade, que principalmente que oficiais de justiça sejam nomeados para esse tipo de trabalho. É muito problemático, tá? Só para deixar claro aqui, esse vídeo ele não tem por objetivo acusar ninguém, criticar ninguém necessariamente, é apenas um alerta, né? Principalmente para o pessoal que está tanto lidando com esses laudos, os advogados, lidando com, ou as partes de modo geral, que estão lidando com esses laudos, para que vocês estejam muito cientes da situação que está acontecendo, né? E para os peritos que estão fazendo esses laudos, né? Então, esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre esse parecer que eu fiz e esse laudo que a gente analisou, tá? Eu vou mostrar aqui alguns erros que foram cometidos nesse parecer, mas tenham em vista que não é uma crítica necessariamente ao parecer, não é uma acusação ao profissional, tanto é que eu não vou expor o nome desse profissional aqui, é apenas alguns pontos para que os advogados que estão diante desses laudos, que estão recebendo esses laudos em processos judiciais e que não têm auxílio de um assistente técnico, possa ligar o sinal de alerta, tá? E para os profissionais que estão fazendo esses laudos judiciais, tome muito cuidado, não cometa esses erros, porque do outro lado pode ter ali, auxiliando uma das partes, um assistente técnico competente, atento, que vai criticar esse laudo e que vai mostrar para o magistrado, para o juiz, que você cometeu alguns erros técnicos, não foi nenhum erro técnico, mas um ou alguns erros técnicos, e aquela confiança que o juiz tinha diante desse profissional pode acabar, tá? Mas antes de começar a falar dos erros necessariamente cometidos nesse laudo, eu vou contextualizar vocês a respeito do serviço, tá? A gente foi contratado por um advogado, que é parceiro nosso aqui do escritório, para fazer justamente essa análise, né? A gente não fez assistência técnica em todo o processo, a gente fez apenas a análise do laudo ao final da avaliação, né? Quando a avaliação já tinha sido apresentada, perfeito? A gente analisou esse documento, se trata basicamente, e daí a gente emitiu o parecer técnico que foi utilizado para a impugnação desse laudo, demonstrando ali quais foram os erros técnicos cometidos nessa avaliação, perfeito? O que se trata basicamente esse laudo de avaliação? É um laudo de avaliação de uma casa, uma residência, perfeito? Em um processo específico, não vou entrar em detalhes, mas basicamente uma residência, uma casa térrea construída em uma rua, basicamente em um bairro X de uma cidade Y. Não vou entrar em maiores detalhes, evidentemente, respeitando toda a questão de sigilo do trabalho, perfeito? Mas eu vou trazer os problemas aqui sem necessariamente expor de fato onde é esse imóvel, enfim, todos os detalhes que vocês já imaginam. E a primeira coisa que a gente percebeu nesse laudo, quando a gente recebeu ele para análise, o advogado, nosso parceiro advogado, encaminhou esse documento para análise já sob contrato, né? A primeira coisa que chamou a atenção foi o profissional que assinou, que foi justamente um oficial de justiça nesse caso.
A gente não vai entrar em maiores detalhes a respeito de habilitação, de capacitação e tudo mais. É a polêmica que a gente está inserido no trabalho de modo geral, mas eu não queria entrar necessariamente nessa polêmica. O fato é, existe um profissional que foi nomeado pelo juízo, que foi nomeado pelo magistrado, e esse profissional deveria entregar um laudo de avaliação que atendesse todas as normas, que atendesse todas as questões de boas práticas de engenharia de avaliações e tudo mais. E isso não aconteceu. Não vou entrar aqui se se esse profissional especificamente teria habilitação ou a capacitação técnica para fazer esse serviço, tá? Então, perfeito. A primeira coisa que chamou atenção foi isso. E por que chama atenção? Chama atenção porque, pela nossa experiência, a gente sabe que esses profissionais eles não são técnicos, então a gente consegue mostrar muito claramente, na maioria das vezes, que houve de fato equívocos na avaliação. Nesse caso aqui, foram vários equívocos. Eu vou mostrar para vocês os principais. O primeiro equívoco nesse laudo de avaliação, e eu acho que é importante a gente pontuar ele, que é justamente não entender o imóvel que está sendo avaliado. Houve um problema na compreensão desse imóvel que estava sendo avaliado, percebe? Imagina, quando eu falo para você que o imóvel era uma casa térrea, uma casa térrea, o que alguém que não é técnico vai falar? Perfeito, é uma casa térrea, ponto, acabou. Eu vou fazer uma avaliação, é uma cidade relativamente grande, então eu tenho dados amostrais, eu tenho elementos amostrais, eu tenho dados para fazer uma comparação, então eu vou utilizar o método comparativo. É muito claro isso, está evidente, perfeito. O problema é que o profissional que é técnico, ele tem que analisar essa casa um pouco mais a fundo. Ok, é uma casa. A gente está falando de uma casa. Mas essa casa é casa mesmo? Entende? A gente precisa pensar assim, a gente pensa assim, o profissional técnico ele pensa assim. Essa casa é casa mesmo? Tem gente morando? Se alguém fosse vender, alguém compraria para morar? Entende? Compraria para demolir? Compraria para alugar? Compraria para usar como loja? Compraria... Por quê? Entende? Acho que isso é que é importante. A gente precisa dar um próximo passo. Não é só olhar esse imóvel e achar que aquilo é casa. Ok, é uma casa, mas só que se a gente fosse olhar para o entorno desse imóvel, e quando a gente fez a vistoria, eu fiz a vistoria, eu fui até o imóvel e tudo mais. Primeira coisa, essa casa, ela tinha sido repartida. Metade da casa do fundo era uma casa de fato, metade da casa para frente era uma loja. Então isso foi repartido, foi separado ali, houve reformas nesse imóvel, houve uma separação e a parte da frente era uma loja, na verdade. Então era um imóvel misto, que estruturalmente ainda parecia uma casa, mas funcionalmente não era mais uma casa apenas. Mas aí você fala, poxa, André, mas ainda tem gente morando. Qual que é o problema? O problema é olhar para o entorno. Você olha para o entorno, na mesma quadra, eu não estou falando no mesmo bairro, na mesma quadra, a gente tinha apenas 19 lojas. 19 lojas. Ou seja, aquela avenida, olhando visualmente, eu não fiz mais do que olhar nesse momento. Visualmente a gente já percebia que aquele imóvel estando naquela rua, é uma rua, uma via coletora, não chega a ser necessariamente uma grande avenida, mas é uma via já bem movimentada, com linha de ônibus passando, tudo mais tal. Então assim, você olhando para aquele imóvel, você já percebe que aquele imóvel ele tem uma vocação comercial, seja pelas edificações do entorno, seja pela própria caracterização desse imóvel. Então, esse imóvel já não é mais uma casa necessariamente. E daí, quando a gente vai ainda mais a fundo e busca a lei de zoneamento da cidade, a gente percebe que aquela região onde a casa está inserida, ela de fato é uma região que incentiva a utilização comercial. Portanto, aquela casa que foi construída como casa, assim como outras casas desse mesmo trecho da rua, dessa mesma rua necessariamente, vamos falar só desse trecho, só dessa quadra, não vamos nem expandir para os outros trechos. Essa mesma casa, essa casa que foi construída ali, da mesma forma que as outras casas foram construídas como casas, com o passar do tempo, com a mudança de legislação,
aquelas casas se tornaram lojas ou se tornaram casas comerciais. Não é mais um imóvel residencial necessariamente. E como que a gente faz isso? Como que a gente chega nessa conclusão? Depois de toda essa análise, você tem que pensar, se eu anuncio isso no mercado, quem compra? Entende? Quem compra? Compra quem quer morar, compra quem quer utilizar como casa ou compra quem quer utilizar como loja, quem compra quem quer utilizar para um negócio, para uma empresa especificamente, tá? Importante a gente pensar assim, porque a gente tem que ir além necessariamente da estrutura física em si. E a estrutura física já estava indicando isso. É uma casa mista, já passou por uma transição essa casa, não é mais apenas casa. E esse foi o primeiro problema, porque se não houve uma compreensão adequada dessa edificação que está sendo avaliada, o que aconteceu? Quando foi, ok, o profissional que fez o trabalho identificou que aquilo era uma casa residencial e comparou com outras casas residenciais. Perfeito? Então, foi-se utilizar uma metodologia comparativa, a princípio não teria nenhum problema, você poderia comparar, você tem dados, tem muitos dados à disposição, então o que aconteceu foi a utilização do método comparativo, mas comparando esse imóvel com imóveis que são incompatíveis com aquele imóvel. Eu não posso comparar esse imóvel que tem uma vocação comercial, que ele está localizado numa via coletora com alto fluxo de veículos e pessoas, onde a maioria, se não quase, praticamente todos os imóveis que estavam naquela quadra hoje já são lojas, já são imóveis comerciais, já são casas comerciais utilizadas como escritório, utilizadas como lojas, e considerar aquilo apenas e comparar esse imóvel com vocação comercial com outros imóveis que têm vocação puramente residencial, que foi o que aconteceu. Esse imóvel ele foi comparado com outros imóveis puramente residenciais, inclusive casas dentro de condomínio fechado, por exemplo. Percebe como é incompatível a coisa? A gente tem que voltar lá na norma e a gente tem que entender que o imóvel, a primeira amostra que você está coletando do mercado, ele tem que ser uma amostra representativa, quando a gente está utilizando o método comparativo, né? Tem que ser uma amostra representativa do mercado e eu complemento, né? Ela tem que ser compatível com o imóvel que você está avaliando. Não adianta nada coletar uma amostra representativa do mercado de casas residenciais e você querer avaliar um imóvel com vocação claramente, explicitamente comercial. Perfeito? Então, esse é um problema muito sério que vai levar a um erro de cálculo certamente, que levou um erro de cálculo certamente, perfeito? Então, se você está fazendo, se você, no caso, está fazendo esse tipo de trabalho, tome muito cuidado. Você está comparando, se você estiver utilizando o método comparativo, se você está comparando teu imóvel com outros imóveis que são realmente comparáveis, ou você está comparando banana ou banana com maçã, basicamente isso, né? Então, tome cuidado com isso. O segundo erro foi justamente a questão da aplicação do método comparativo em si. E por que eu digo que a aplicação foi feita incorreta? Existe uma confusão, na verdade, quando a gente está falando de método comparativo, porque muitas pessoas, inclusive o profissional que fez esse laudo, confundem muitas vezes o método comparativo. Então isso é muito comum, pessoal, muito comum. Se você está diante de um laudo desse, você, por exemplo, é um advogado, ou você recebeu um laudo, contratou um laudo, recebeu um laudo, e você identificou que o que eu vou falar agora está no teu laudo de avaliação, joga ele fora. Joga ele fora, processa quem fez. Porque é um erro tão básico, tão básico que às vezes chega a revoltar, porque muitas vezes o profissional cobra um valor adequado pelo serviço de avaliação, entretanto entrega algo absolutamente amador e totalmente fora das normas, né? Então o que acontece nesse trabalho? Esse trabalho, quando a gente fala de método comparativo, a gente está compreendendo o quê? A gente está compreendendo que a gente vai comparar o imóvel que está sendo avaliado, o imóvel avaliando, como a gente chama, com outros imóveis semelhantes, aquilo que a gente falou. A gente vai até o mercado, coleta dados de mercado, imóveis ofertados, imóveis transacionados, a gente coleta esses dados e a gente vai fazer uma comparação. Como que a gente faz essa comparação? Se a gente for lá na norma, lembra, pessoal, se a gente está fazendo avaliação de imóveis, a gente tem que estar sempre pautado na norma. Se a gente está oferecendo para um cliente um serviço de avaliação de imóveis, a gente tem que lembrar que o serviço que a gente está oferecendo para esse cliente, ele é um serviço que possui norma. E segundo o Código de Defesa do Consumidor,
a gente precisa seguir integralmente, atender integralmente essa norma. A gente não pode perder isso de vista, entende? A gente não pode perder de vista que a relação de trabalho, de serviço, de contratação, cliente, profissional está acontecendo. E o Código de Defesa do Consumidor ele é muito direto com relação a isso. Então, assim, vamos lá. O que aconteceu basicamente? Já tinha tido um problema de entendimento desse imóvel que está sendo avaliado, lá atrás a gente já comentou, mas quando foi feita a pesquisa, foi feita uma pesquisa de 5 dados. Se você trabalha com avaliação de imóveis de forma técnica séria, você já sabe o que vai acontecer aqui. Coletaram 5 dados. Esses 5 dados, a única variável que foi coletada, basicamente uma tabelinha muito simples, tá? Foi uma tabelinha de endereço, imóvel 1, endereço, a área, basicamente, desse imóvel, o tamanho, uma área construída, o valor de venda, o valor de oferta desse imóvel, e ali você tem o valor unitário, o valor do metro quadrado. Pegaram ali, fizeram uma média dos 5 valores unitários, dos preços unitários, dos preços dos metros quadrados desses 5 imóveis, que já haviam sido coletados equivocadamente, porque eles não eram casas, não deveriam ter sido coletados casas residenciais, mas tudo bem. O que aconteceu foi que apenas uma média foi realizada desses preços unitários, desses preços do metro quadrado, e essa média final foi aplicada, multiplicada pela área construída do imóvel que estava sendo avaliado. Isso não é método comparativo, tá? A gente precisa dar nome aos bois, né? Isso não é método comparativo, isso é qualquer coisa, menos avaliação. Isso pode fundamentar uma opinião de valor, mesmo que seja um fundamento extremamente pobre, extremamente não técnico, mas tudo bem. Se a pessoa faz isso, né, para decidir se vai vender, vai anunciar por X, Y, numa situação normal de compra e venda, numa situação de mercado convencional, tudo bem. Agora, fazer um laudo judicial em que está determinando o valor de mercado de um imóvel através de um cálculo desse é muito, muito pouco. É muito pouco e não é método comparativo, tá? Acontece que o método comparativo, ele não é média. A gente não está fazendo média de preços observados. A gente precisa compreender que o método comparativo, a gente primeiro compara características dos imóveis. E para comparar características dos imóveis que a gente coletou na nossa amostra, a gente precisa coletar essas características que a gente vai trabalhar, que a gente vai tratar, que a gente vai comparar. A gente precisa coletar. Na minha tabela, ok, essa tabela que estava lá no laudo, ela parou no meio do caminho. Você precisa ter outras informações. O preço do metro quadrado é importante, o preço do metro quadrado é importante. Só que você precisa entender e coletar as variáveis que explicam, as variáveis explicativas, como a gente chama no método, na inferência estatística, as variáveis explicativas que explicam o porquê desse preço unitário, desse preço do metro quadrado. Eu preciso entender o porquê que cada um desses imóveis tem um metro quadrado que tem, entende? Então eu preciso ampliar essa pesquisa, se eu estivesse fazendo esse trabalho, para, perfeito, o metro quadrado desse imóvel 1 que eu coletei aqui é um metro quadrado tanto, beleza, mas o que isso representa? De onde saiu esse metro quadrado? Eu preciso entender quantos dormitórios esse imóvel tem, qual que é a área do terreno que esse imóvel tem, qual é o padrão de acabamento, qual é o estado de conservação, qual a idade, qual é a quantidade de equipamentos, a quantidade de vagas cobertas, descobertas. Tudo isso explica o preço unitário desses imóveis, perfeito? E eu preciso coletar as informações do mercado imobiliário. E daí eu vou comparar essas informações desses imóveis entre si. É o tratamento que a gente chama, e o tratamento a gente faz através de um modelo matemático, tá? Ou a gente faz através de fatores já pré-determinados, mas a gente precisa tratar isso estatisticamente de alguma forma. A gente não pode simplesmente fazer uma média aritmética, entende? Isso não pode acontecer. Eu preciso compreender de onde saiu o valor do metro quadrado de cada um desses imóveis para depois conseguir comparar o valor, as características do meu imóvel que eu estou avaliando
com essa amostra que eu estou fazendo, perfeito? Eu preciso entender primeiro o comportamento do mercado, analisando as características dos imóveis e como elas influenciam no valor do metro quadrado de cada um deles, e depois, compreendido esse mercado, eu preciso aplicar essa regra de mercado, vamos dizer assim, que a gente poderia, no modelo de regressão linear, a gente entende que seria a equação de regressão. A gente aplica essa regra de mercado que valoriza ou desvaloriza os imóveis a partir de suas características ao imóvel que a gente está avaliando. Então, assim, não basta coletar 5 dados de mercado e achar que você achou o valor desse imóvel, entende? E outra coisa, importante sempre deixar claro isso, tá? Eu acho muito importante a gente sempre bater nessa tecla, porque é um erro muito comum o pessoal achar que coletar 5, 6 dados de mercado, fazer uma média e depois multiplicar esse valor, uma média dos valores ali, preços unitários, e multiplicar esse valor pela área construída do imóvel que está sendo avaliado, isso é método comparativo. Como eu falei lá atrás, se você receber um laudo assim, tem essa característica, é uma média multiplicada, joga fora, processa quem fez, se você pagou por esse laudo. Se você foi em uma determinada empresa que te entregou esse laudo de graça, joga fora. Não serve para nada isso. Isso é apenas um subsídio para opinião, uma opinião de alguém que está querendo dar uma opinião, mas isso não é avaliação, perfeito? Se alguém está te vendendo isso como avaliação, então muito cuidado, tá? E o terceiro erro que eu acho que é importante a gente destacar aqui é justamente entender se o método comparativo seria adequado para aquela situação, percebe? Porque assim, pensa, é uma casa que ela foi construída como casa, ela sofreu reformas e você, hoje ela tem uma vocação muito mais comercial do que de fato residencial, mas ela continua tendo uma estrutura de casa. Então, a gente tem que voltar lá atrás. Ok, na pesquisa que foi feita, foi coletado casas residenciais. Mas há nesse mercado casas comerciais, entende? A gente precisa entender isso, porque na análise que a gente fez, é uma cidade que não é uma cidade muito pequena, mas não é uma cidade também muito grande. Na análise que a gente fez, a gente percebeu que aquele caso ali, muito provavelmente, não era o caso de se utilizar o método comparativo, já que não havia, principalmente naquela região, uma quantidade de anúncios de casas comerciais, de casas com vocação comercial, numa quantidade suficiente para você fazer um método comparativo da forma adequada, não coletar 3, 4, 5 dados e fazer uma média. Para você fazer utilizar o método comparativo da forma adequada na região em que esse imóvel está localizado, onde não havia possibilidade de utilização de fatores de homogeneização, a gente precisaria fazer o tratamento desses dados que a gente iria coletar através de modelo de regressão linear, modelos de estatísticos. Não havia uma quantidade de dados suficiente para você fazer esse modelo acontecer. Existe uma coisa chamada micronumerosidade, quando a gente está falando de modelos de regressão linear, modelos de inferência estatística, e que basicamente está relacionada à quantidade de coisas, a quantidade mínima de coisas, sejam de variáveis, sejam de elementos amostrais, de dados de mercado. E a gente percebeu que aquele caso especificamente não haveria possibilidade de utilizar o método comparativo, percebe? E ali seria necessário utilizar outra metodologia que não o método comparativo, e nesse caso era o método evolutivo, era o mais adequado, perfeito? Porque você tem uma quantidade boa de dados de mercado de terrenos com vocação comercial, perfeito? E depois a gente faz a quantificação de custos dessa edificação que está construída sobre o terreno, tá? Acho que são esses 3 pontos principais que a gente precisa estar muito atento, e eu acho que é legal a gente fazer esse vídeo mais denso, mais longo, para vocês que estão analisando esses laudos ou para vocês que estão fazendo esses laudos identificarem esses erros que são muito comuns, tá? Nesse caso foi comum no trabalho que a gente analisou, estou trazendo para vocês aqui, mas são erros que ou isoladamente ou conjuntamente eles são muito comuns da gente analisar em laudos, e a gente analisa muitos laudos aqui, principalmente laudos judiciais, auxiliando esses escritórios parceiros de advocacia
com essa assistência técnica para eles, está orientando eles a respeito do tema de engenharia de avaliações e dando os subsídios para que eles tomem as decisões adequadas, perfeito? Então, são os três erros que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Tome muito cuidado se você está com laudo, com essas informações, com esses erros, com esses problemas, com essas características. Tome muito cuidado, redobre a atenção. Se você é advogado e está diante de um laudo desse, busque um assistente técnico de sua confiança. E se você é um profissional que está fazendo um laudo judicial principalmente, um laudo de avaliação de modo geral, mas um laudo judicial principalmente, tome muito cuidado, não cometa esses erros e não cometa outros erros também que a gente vai trazer aqui conforme o tempo vai passando, eu vou trazendo essas questões aqui para vocês também, porque pode ter do outro lado, auxiliando uma das partes, um assistente técnico atento e qualificado a ponto de conseguir identificar essas questões, apontar esses erros e fazer com que a confiança que o juiz tinha na figura desse perito simplesmente acabar. Perfeito? Então, acho que por hoje é mais ou menos isso. Coloque aqui embaixo nos comentários se você teve alguma dúvida, se você já passou por alguma situação desse tipo. A gente está começando essa série de aprofundamentos aqui no YouTube, a gente já fala bastante lá no Instagram, segue lá no Instagram também, mas estou começando a trazer os assuntos mais aprofundados e mais densos aqui no YouTube para quem quer de fato aprender sobre engenharia de avaliações e está disposto a investir um tempo a mais nesses assuntos, perfeito? Então se inscreve aqui no canal que muito em breve tem mais conteúdos por aqui. Até mais!